Bom, vamos então resolver mais um exercício que eu passei de lição de casa. Quem tem a apostila 7 é o exercício 205. E ele fala, uma fibra ótica, mesmo encurvada, permite a propagação de um feixe luminoso em seu interior, de uma extremidade a outra, praticamente sem sofrer perdas. Veja a figura a seguir. Então aqui ele mostra um raio de luz vindo, né, que eu estou desenhando aqui em vermelho. Ele entra na fibra ótica e ele sai lá na outra ponta. Para quem aí não lembra, eu fiz o vídeo 7 e o vídeo 9 sobre fibra ótica. Então, para quem não entender direito aqui a resolução do exercício, eu estou me baseando no que eu expliquei já no vídeo 7 e no vídeo 9. Lembra por que isso acontece, né? Vamos lembrar aqui, vamos pegar aqui a fibra ótica, eu vou redesenhar ela aqui. Vou redesenhar ela aqui. Por que a luz entra numa ponta e sai na outra? Pelo seguinte, a fibra ótica ela é feita de um material, geralmente plástico e vidro, que tem um índice de refração maior do que o índice de refração do meio no qual ela está. Qual meio que ela está? Ela está no ar. E aí o índice de refração dela, o ar tem o menor índice de refração, né? O ar e o vácuo, que é o N-. A fibra ótica é feita de um material, por exemplo, plástico ou vidro, que tem índice de refração maior que o do ar, N+. Aí um raio de luz que entra aqui pela extremidade da fibra ótica, quando ele incide aqui, se a gente pegar esse ponto aqui, ó, se a gente pegar esse ponto e traçar a reta normal, notem que nesse caso, nesse ponto, a luz está tentando ir do N+, ela está dentro da fibra ótica, portanto ela está tentando ir do N+, para o N-, para o ar, com um ângulo bem grande aqui, ó, um ângulo maior do que o ângulo limite. O que acontece quando ela vai do N+ para o N-, tentando ir com um ângulo maior do que o limite? Ela reflete totalmente, acontece reflexão total, a reflexão total da luz. E aí quando ela chega aqui nessa superfície, aqui nesse ponto, acontece a mesma coisa. Nesse ponto eu posso desenhar de novo a reta normal, e nota que esse ângulo aqui continua sendo enorme. E continua sendo verdade também que a luz está tentando ir do N+, ela está dentro da fibra ótica, tem um índice de refração alto. E está tentando ir para o ar, tem índice de refração menor. Com um ângulo grande, maior do que o limite. Então, de novo, acontece a reflexão total. E assim ela vai refletindo totalmente e ela só vai sair lá na outra ponta. Ela só vai sair lá na outra ponta. Portanto, a luz entra por uma ponta e sai pela outra, que é o que acontece dentro da fibra ótica. Para quem esqueceu, isso que eu expliquei está lá nos vídeos V7 e V9 sobre fibra ótica. O 7 eu falo a teoria da fibra ótica e o 9 eu mostro as fibras óticas mesmo. Lembra que por que esse ângulo aqui é bem grande? Esse ângulo é grande porque a fibra ótica é fininha, né? Se a fibra ótica fosse mais larga assim, ó, se a fibra ótica fosse muito larga, esse ângulo poderia não ser tão grande assim. Poderia ser assim, por exemplo, o raio de luz entrava aqui dentro da fibra ótica, e aí aqui era normal. Repara que esse ângulo aqui, ó, deixa eu desenhar de outra cor. Esse ângulo aqui não é tão grande igual esse ângulo aqui, ó. Esse é maior, olha o tamanho desse ângulo aqui, ó. E olha esse daqui. Então, se a fibra ótica fosse muito larga, esse ângulo não seria tão grande. Se ele não fosse tão grande, poderia não ser maior do que o limite. E se não fosse maior do que o limite, não ia acontecer reflexão total. Está todo mundo recordado aí? Eu estou supondo que está todo mundo lembrado que para acontecer a reflexão total, para acontecer a RT, né, a reflexão total, duas são as condições. Primeiro, a luz tem que estar tentando ir do N+ para o N-. E depois o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Isso conforme a gente viu no nosso vídeo aqui sobre reflexão total, no vídeo 4. Quem está esquecido aí, no vídeo 4 a gente viu a reflexão total da luz, né, e as condições para que aconteça a reflexão total da luz. E repara que aqui dentro da fibra ótica acontecem as duas coisas. A luz está dentro da fibra ótica, então ela está no N+, e ela está tentando sair para o ar, está tentando ir para o N-, mas ela não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir, professor? Porque o ângulo de incidência dela é maior do que o ângulo limite, esse ângulo aqui, ó. Eles produzem a fibra ótica de uma maneira tal que esse ângulo vai ser sempre maior do que o limite.
E se o ângulo de incidência vai ser maior do que o limite, ao invés da luz conseguir sair para o ar, ela reflete totalmente e fica dentro da fibra ótica. O que é muito bom, porque você joga a luz numa ponta da fibra ótica e consegue fazer ela sair lá na outra ponta. E assim você consegue carregar a luz. E luz pode carregar informação, e com isso um monte de tecnologias aí estão sendo aperfeiçoadas. Então, a explicação, vamos então responder a questão. A explicação física para o fato acima descrito é o seguinte: como o índice de refração, acompanhando aqui, como o índice de refração da fibra ótica em relação ao índice de refração do ar. Então, o que o índice de refração da fibra ótica é em relação ao ar? Ele é alto. O índice de refração da fibra ótica é alto. Então, ocorre a reflexão interna total, que eu chamei só de RT, né? Reflexão total. Essa palavra intermediária interna, às vezes é usada, né? Porque geralmente a luz está dentro de algum meio e ela não sai para o outro. Então, ela reflete internamente, ela não saiu para o ar. Ela ficou aqui interna, né, da fibra óptica. Então, reflexão interna total, que eu prefiro chamar só de reflexão total. Então, essa é a resposta certa, item B. Então, a explicação física para o fato acima descrito é a seguinte: como o índice de refração da fibra óptica em relação ao índice de refração do ar é alto, ocorre a reflexão interna total. Alternativa B de bola. É isso, até logo.